pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês, dar continuação à minha última aula com vocês, que foi sobre descolonizações da África, Ásia e Oceania, no processo de independência delas pós Segunda Guerra Mundial. Se na aula passada eu dei 2 exemplos sobre descolonizações diplomáticas, nessa aula daqui eu vou dar 3 exemplos sobre descolonizações violentas. Ana, qual é a diferença entre descolonização diplomática e descolonização violenta? Basicamente, a diplomática, a galera, os colonizados que querem a independência, não usam de força, usam normalmente de outros artifícios, passeatas pacíficas, ou jejuns, como teve no Gandhi. E as descolonizações violentas, a gente tem a galera pegando em arma, gente. É simples assim. Temos a galera pegando em arma, sofrendo embargos muito fortes, seja eles econômicos, políticos, intervenções estrangeiras para tentar silenciar um movimento, mas acaba com a vitória final dessa galera aí. E hoje eu vou falar com vocês sobre esses tipos de descolonização, a da violenta. O primeiro exemplo que eu vou dar é sobre a Argélia. Bom, a Argélia foi a primeira possessão francesa na África. O início dessa ocupação se deu ali pelos anos de 1830, 1840. E a gente viu ao longo desse período muitos franceses se enraizarem ali. Isso é, criarem suas famílias, comércio, empresas para exploração de bens na Argélia, porque a Argélia é muito rica em minério. E aí, obviamente, os franceses olharam e falaram: dinheiros, queremos! E aí começaram a explorar, a gente pode falar dessa exploração, começaram a explorar o território argelino, voltado para a exploração de minérios. E a gente vê, ao longo do tempo, surgiu uma dependência entre os franceses e os argelinos. Os franceses dependiam desse minério argelino para nutrir suas indústrias. E, a galera fica, bacana, vocês chegam aqui, vocês ocupam a gente, vocês exploram a gente, exploram o nosso território, querem que a gente fique de boa. Mandam a gente pra guerra, porque vai ter esse momento que eles vão mandar os argelinos pra guerra, pra Segunda Guerra. Querem que a gente fique, nossa, melhores colonizadores ever. Não querem isso. E aí o conflito entre os franceses e os argelinos começa a se acirrar mais quando a gente vê surgir movimentos voltados para a emancipação da Argélia. E a galera os franceses ficam: que emancipação? O que você tá falando? Ah, vocês acham que vão ser que nem a Índia? Que nem a África do Sul? Uma graça. Não vão. De vocês a gente não abre mão, não. Porque a real a gente precisa de vocês. A gente precisa desse minério aí. Então eu não vou abrir mão. Pode ser? Os argelinos falaram: não pode ser. E aí os argelinos, eles criam, a Frente de Libertação Nacional. O que é isso? Bom, a Frente de Libertação Nacional é um grupo que era muito voltado exatamente para essa questão de libertação e independência da Argélia. E foi o grupo que teve maior apoio popular e a maior participação popular. Por quê? Porque esse grupo representava a população de origem árabe, que era a galera que era a maioria no país. E vou falar agora aqui da pessoa por trás desse grupo, que liderava esse grupo, que era o Ben Bella. Bom, Ben Bella não surgiu do nada, gente. Ele estava sempre ali. Ele participou, ele entrou no exército francês em 1937. Isso significa, sim, Ben Bella foi pra guerra, foi pra Segunda Guerra Mundial. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, tanto que ele ganha a Cruz de Guerra, uma condecoração, pelos seus feitos em Cassino, na Itália. Ou seja, o cara lutou bem, e ganhou condecoração. Mas, de novo, para refletir aqui. O cara é argelino. Ele foi lutar na Segunda Guerra pela França. Ganhou condecoração, mas tu acha que o cara tá feliz? Tipo assim, ele foi lutar pela França porque a França estava ocupada pelos nazistas, que faziam com a França o que os franceses faziam com os argelinos. E aí você fica tipo, ué, por que eu tô aqui?
lutando, sabe, pela França. Não sou francês, mas estou lutando pela França, pra França conseguir a liberdade dela, mas eu não luto pela minha? Como assim, sabe? E aí, a galera, assim como muita gente, muitos argelinos, né? Assim como Bem Bela, eles foram pra guerra e voltaram com esse sentimento nacionalista muito, muito, muito forte. Nacionalista, patriótico, sabe? Muito, muito forte. E aí, por isso que a Frente de Libertação Nacional ganha muita força. Gente, muita força mesmo. E aí, a galera da França ficou, pô, essa galera aí tá ganhando muita força, tá entendendo? Não tô conseguindo entender. Nós, da Quarta República Francesa, repudiamos isso aí. Nós, aqui representados pelo Charles de Gaulle, que era o novo presidente da França, falou, não concordo, não acho bacana, não quero. E aí, o que vocês vão fazer? Então, a Frente de Libertação Nacional, ela teve que enfrentar muitas problemáticas vindo da França. E além disso, ela teve que enfrentar a oposição interna a esse movimento de libertação, que era a OAS. A OAS era a Organização do Exército Secreto. E essa organização, ela era francesa, ela era terrorista, ela era anti-árabe. Ou seja, ela era o oposto do que a FLN representava. E aí a gente tem esse conflito, a gente tem guerra de guerrilha ao longo de muitos anos no país. Embargos econômicos, embargos políticos, os franceses colocando dinheiro para que a OAS consiga derrubar a Frente de Libertação Nacional. Porém, contudo, entretanto, passa-se muitos anos. Em 1962, a gente tem a França falando: não tenho mais dinheiro para sustentar essa guerra. No final das contas, é isso que eu tenho para declarar. É isso que ela deixa implícito. Não tenho mais dinheiro, tô falida, fali mesmo. A Segunda Guerra acabou comigo. Tive que pegar dinheiro dos americanos, para ressurgir das cinzas. E eu não tenho dinheiro para sustentar essa guerra. Vocês já não são mais tão lucrativos assim. Ficar aqui, colocando dinheiro nessa guerra me fez gastar muito mais dinheiro do que eu imaginava. Então vamos fazer o seguinte: acordinho, vamos? Eu acordo com vocês, independência? Pode ser? O que você acha? Acha jogo? Eu acho jogo, hein? E aí eles acordam, a França e a Argélia acordam a independência deles, da Argélia. E aí, nesse mesmo ano, 1962, a gente tem a organização das primeiras eleições livres da Argélia. E a Frente de Libertação Nacional aparece aí como um partido único. E, obviamente, o Bem Bela vem concorrendo à presidência, ele ganha, e ele se torna o primeiro presidente da República Argelina. Bacana isso, né, gente? Bacana. Show. Ou seja, o que aconteceu foi, os franceses cansaram de gastar dinheiro, eles não tinham tanto dinheiro mais, e falaram, ok, vamos acordar essa guerra aí, acabou, vamos acabar com a guerra, acordinho, independência, a gente ainda vê se consegue aí algum minério baratinho, né? Vamos ver. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar sobre a situação da Argélia era que o que acontece? A gente tem aquele negócio de nem todo homem, mas a gente tem aquele lance nem todo francês. A maioria dos franceses é nojento. Olha só pra si. Fica aí a reflexão. Mas aqui eu vou citar um caso, alguns casos de intelectuais franceses que apoiavam a causa da Argélia. A gente teve muitos intelectuais que apoiaram, mas entre eles a gente tem o Jean-Paul Sartre e a gente tem a Simone de Beauvoir, que apoiaram em muito a causa argelina. Bom, passando da causa da Argélia, gente, eu vou falar agora de Ruanda. Por que Ruanda, Ana? Bom, porque teve só um genocídio. Então, assim, acho que eu preciso falar. Não acha? Eu acho. Bom, Ruanda. O que falar sobre Ruanda? Bom, a Ruanda, durante muito tempo, se a gente pode falar assim, durante muitos séculos, mesmo antes da ocupação, mesmo antes da colonização, ela já era ocupada por 3 etnias. Os Tutsi, os Hutus e os Tawa. Os Tutsi e os Hutus eram a maioria ali da população. E os Tawa, eles eram a minoria. Aí eu te pergunto, se nós temos 2 maiorias, quem manda?
fica aí a perguntinha, quem manda? Bom, temos aí todo um contexto de rivalidade e hostilidade entre os Tutsi e os Hutus, exatamente por questões de poder. Quem vai dominar quem vai mandar onde, e acabou que os Tutsi, né, acabavam ganhando um pouco esse conflito. Mas, e aí, Ana? Por que você está me falando tudo isso? Bom, esse conflito, essa hostilidade, essa rivalidade entre eles existe há tanto tempo, gente. Tanto tempo. Existia, assim, muito tempo. Mas, Ana, eles eram muito diferentes para entrar em conflito? Bom, não. Em geral, assim, vamos dizer assim, bem superficialmente mesmo, porque não tenho conhecimento sobre especificamente essas culturas. Mas os Tutsi e os Hutus, eles compartilhavam ali da mesma base cultural, do mesmo idioma, e tinham tradições muito semelhantes. Então os caras tinham tudo pra ser tipo brother. E não foram brother. Eles resolveram falar, não. Você quer conflito? Eu quero conflito, porque na real eu quero mandar. E você tá atrapalhando o meu mandar. Entendeu? E aí, né, temos esse conflito aí. E, obviamente, como bom europeu, todo europeu olha e fala, conflito? Vou interferir, hein? Pra quem me ajudar. Quem for mais fácil de dominar, eu tô ajudando. E aí, a gente tem, né, o processo de colonização. A Argélia foi ocupada primeiro pelos alemães e depois pelos belgas. Argélia não. Ruanda foi ocupada primeiro pelos alemães e pelos belgas. Depois pelos belgas. Como é que se deu o processo da Alemanha? Os alemães passaram a ocupar o território ruandês no final do século XIX. Mais ou menos ali quando a França estava ocupando a Argélia. Começando a ocupar a Argélia. Enfim, a dominação dos alemães se deu juntinho com quem? Com os Tutsi. Aí você fica, ué, como assim? Bom, naquela época, o Ruanda, né, tinha o rei Tutsi e tinha sua aristocracia também Tutsi. Então, toda a galera Tutsi era basicamente aristocrata, sou nobre, fico aqui pertinho do meu rei. E é isso, galera. Vocês que lutem. A gente tem o nosso privilégio, vocês não. E aí os alemães olharam e falaram, ok, posso trabalhar com isso. E os Tutsi olharam e falaram, nós temos duas opções. Ou a gente fecha com os caras, ou a gente perde poder de vez. Acho mais jogo a gente fechar com os caras. Aristocracia falando. A rei fica, realmente. Alemão. Então, a gente tá disposto a te ajudar. Mas a gente quer manter os nossos privilégios e a gente quer cargos aí administrativos para começar a nossa negociação para você explorar aqui. Você tem que me dar alguma coisa em troca. Os alemães falaram ok. E os Tutsi passaram a ocupar cargos administrativos coloniais e mantiveram totalmente seus privilégios aristocráticos e tudo mais. E os Hutus e os Tawa tomando na cabeça ali com a exploração, porque privilégio nunca vi. E aí, a gente faz uma troca no século XX de pessoa que vai ocupar o território ruandês. Pessoa não, né? Povo. E aí a gente tem os belgas vindo ocupar esse território. Aí você fica tipo, trocamos os alemães, né? Agora tem os belgas. Bom, os belgas, eles perceberam essa rivalidade entre as etnias e as etnias muito bem marcadas. Então eles fizeram uma etnicização de Ruanda. Eles passaram a marcar as etnias e dar privilégios para umas frente a outras. Como é que isso se deu? Bom, os Tutsis, eles permaneceram, né, sendo privilegiados. Por que, Ana? Bom, primeiro que, frente aos Hutus e aos Tawa, os europeus consideravam os Tutsi mais europeizados, se a gente pode falar assim. Eles tinham características mais de gente branca. Eles tinham traços mais finos, pele mais clara. E isso fazia com que os europeus, no caso os belgas, achassem eles mais superiores aos seus outros parceiros ali do território. E aí,
Na década de 1930, os belgas promoveram essa etnização mais ainda. Como? Bom, nós estamos mandando aqui fazer uma carteira de identidade, e nessa carteira de identidade tem que estar a sua etnia. Se você é Tutsi, você tem seus privilégios. Se você é Hutu, não. Se você é Talba, muito menos. Entendeu como é que funciona? E aí, na década de 1950, a gente começa a ver eclodirem movimentos, né, de emancipação ao longo ali do continente africano. Bom, não vai acontecer diferente em Ruanda. E quem vai liderar esses movimentos de emancipação? São os Hutus. Por quê? Porque eles querem a independência do território deles e, mais ainda, eles querem acabar com os privilégios dos Tutsi. Assim, eu acho legítimo. Você não acha legítimo? Os caras foram dominados pelos Tutsi, aí dominados pelos alemães e pelos Tutsi, pelos belgas e pelos Tutsi. É óbvio que eles vão ter a raiva do cara que tá ali, sendo parceiro do seu dominador. Óbvio. Tipo assim, não tá errado, entendeu? A lógica deles. Como não estava errada a lógica dos Tutsi em se aliar com os alemães, se aliar com os belgas, porque era questão de sobrevivência. Bom, o processo de independência, ele resultou na Revolução Ruandesa de 1959 e que ratificou a independência do país em 1962. Show? Só que durante o processo revolucionário, surgiu no país um movimento de supremacia, um movimento supremacista, né? Que defendia a prevalência dos Hutus sobre os Tutsi. E o que eles falavam? Bom, a real era o seguinte: os Hutus eram os verdadeiros moradores de Ruanda e os Tutsi seriam os seguintes: vocês são forasteiros, tá ligado? Vocês fugiram da Etiópia pra Ruanda nos séculos anteriores e acham que esse território aqui é de vocês. A real é essa. A real foi o seguinte: eles precisavam desmoralizar os Tutsi, mexer com a história desse povo naquele território para justificar a supremacia deles. Tipo, nós sempre tivemos aqui e você não. Beleza? Bom, e aí o presidente eleito após a independência foi o Gregório Kayibanda. Gente, muito nome difícil, me perdoe. Gregório Kayibanda, que colocou em prática uma política de perseguição aos Tutsi. Isso mesmo que você ouviu. Ele começou essa política, falou, bacana, né? Foi bacana apoiar a galera vir ocupar a gente, foi bacana ver a gente sendo explorado, foi bacana seus privilégios. Acabou o seu privilégio, amor. Corre. Corre porque eu vou te pegar. E o que levou muitos Tutsi a se refugiarem em países vizinhos, a saírem de Ruanda. Bom, você pensa que até aí... Ana, não tô entendendo onde tem esse genocídio que você falou. Aguarde e confie. Né? Em 1973, a gente tem Juvenal... O nome dele é difícil. Juvenal Habyarimana. Nomes difíceis. Que assumiu o controle do país depois de dar um golpe militar. Simples assim, simples tranquilinho. Deu um golpe militar no Kayibanda. Tchau, um beijo. Agora eu assumo o país. E aí ele manteve também a perseguição aos Tutsi. E ele governou, sim, de forma muito, muito, muito autoritária. Basicamente num regime ditatorial. E o governo dele, obviamente, era super, super, super corrupto. Não preciso nem entrar nesse detalhe. E ele contou com o apoio francês e belga. Francês e belga nas décadas de 1970 a 1980. Basicamente, quando ele assumiu o poder, ele contou ali com o apoio, tipo, vou tirar essa galera daqui porque eu quero fazer um governo melhor. E posso privilegiar vocês, hein, França e Bélgica? Posso, hein? O que você acha? E a França e a Bélgica falam, ok, a gente te manda dinheiro, a gente apoia você, vai tranquilo. E estava tudo tranquilo até ter uma crise econômica no país. Essa crise se instaurou a partir dos anos 80 e enfraqueceu o poder desse Juvenal Habib no país. Bom, a crise ela foi acentuada à medida que a galera, obviamente, ele precisava de ajuda internacional. E a galera internacional falou, a gente ajuda se você tornar seu governo mais democrático. Ele falou, quê?
democrático, isso aqui tá sendo super democrático, você não tá vendo? Eu só persigo os caras aqui, mas tá tudo super democrático, você não tá entendendo. Eles ficam, olha, se você não fizer, a economia vai cair. Aí ele fica naquela sinuca de bico, fica bacana. Me ferrei, né? E aí, a crise contribuiu para aumentar o discurso de ódio contra quem? Contra os Hutus? Não, contra os Tutsi. Porque a culpa é dos Tutsi, a nossa economia estaria ótima se eles não tivessem entregue a gente pros alemães, pros belgas, se não tivessem explorado e tarará, tarará. Discurso de ódio, a culpa é sempre de alguém. E aí, eles começaram a ter esse discurso de ódio contra os Tutsi e um discurso de exaltação pros Hutus, né? Com a ação da ACASU. O que é a ACASU? É AKAZU. ACASU. Era uma organização extremista, obviamente, que deu origem ao Poder Hutu. O Poder Hutu era um grupo, né, que se ramificou desse ACASU. E foi o grupo responsável pelo genocídio de 1994. Isso a gente tá em 1980 ainda, tá, galera? Então o genocídio vai acontecer mais pra frente. Bom, o Poder Hutu. Quem criou o Poder Hutu foi a esposa do Rabi Haryamana. Foi a esposa dele, o nome dela era Agatha. Ela criou, né? E ele era composto por membros do governo, ou seja, a galerinha de poder, e da elite econômica e política, ou seja, todo mundo que tinha as informações necessárias para cair de pau em cima dos Tutsi. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, agora eu tenho privilégio, e eu sei onde esses caras se escondem. E o Poder Hutu, obviamente, exaltava os Hutus e disseminava esse discurso de ódio aí. E além disso, a gente tinha meios onde difundir esse discurso de ódio. A gente tinha o jornal Cangura, que era um jornal governamental, onde difundia, né, esse discurso de ódio. E a gente tinha a Rádio Televisão Livre de Kalines, a RTLM. Era uma televisão onde difundia, né, esse discurso de ódio da ACASU. Bom, discurso de ódio, perseguição aos caras, guerra civil, amor. É isso que temos, guerra civil. Bom, ela começou a né, dar seu primeiro passinho aí de guerra civil em 1990. Porque o quê? Né? Quem começou? Os Tutsi. Na verdade, quem começou, na real, foram os Tutsi. Porque eles começaram antes, né, com os privilégios e tal. Aí a gente tem os Hutu com raiva e tarará, e persegue Tutsi. E aí os Tutsi agora falam, nossa vez. Os Tutsi, eles se organizam, né, no estrangeiro, em países vizinhos, e organizam um ataque às tropas governamentais com uma milícia armada. Eles armaram a galera Tutsi, organizaram ali e falaram, olha, vamos atacar. Cansamos de ser perseguidos. Cansamos. E aí, eles começam isso. E eles criam a Frente Patriótica de Ruanda. O que é isso? Bom, aí eles tinham como objetivo assumir o poder para permitir que os refugiados Tutsi pudessem voltar para o país de origem deles, que era a Ruanda. De 1990 a 1993, a gente tem aí a fase de luta, de guerrilha entre eles, porém sem muita definição, assim, tipo, tamo lutando. Quem tá ganhando, não sabemos, mas estamos lutando. E aí, em 1993, o presidente Rabi Haryamana, que tem a esposa que criou o Poder Hutu, ele fala, ok, eu topo assinar em um cessar-fogo com a FPR, que é a Frente Patriótica de Ruanda, e estabelecer aqui alguns acordinhos com vocês pra gente manter a paz e dar fim a esse conflito, ok? Ok, tranquilo, achei ótimo. Tutsi falando. Então ele concordou com o retorno dos refugiados, né, Tutsi, para Ruanda. Ele concordou na formação de um exército conjunto entre membros, né, das tropas governamentais e da Frente Patriótica de Ruanda para diminuir os conflitos entre eles e marcar novas eleições. Olha, bem democrático ele, caramba, gente.
super democrático. Bom, os grupos extremistas Hutus, eles olharam pra situação e falaram: o quê? O quê? Não tô acreditando. Você não fez isso. Ah, não, ele não fez isso. Ele não fez cessar-fogo com esses caras, não, né? Imagina a discussão entre marido e mulher, cara. A mulher fundou o Poder Hutu, que era um grupo extremista, que valorizava os Hutus. Aí vai lá o marido dela e faz um acordo com os Tutsi. Meu irmão, eu não dividi a cama com essa pessoa. Sim, super suave. Não sei como essa mulher não assassinou o próprio marido. Enfim, né? Os grupos extremistas ficaram bolados e falaram: o presidente nos traiu. Ele nos traiu. Não tô acreditando, mas a gente não vai parar o nosso movimento. E aí, a gente teve esse período aí de paz breve, entre 1993 e 1994. Mas, assim, um período de paz entre muitas aspas, porque dava pra sentir a tensão no ar, no país. Porque o Poder Hutu, obviamente, seguiu disseminando aí o discurso de ódio deles. E, além disso, passou a incentivar a população Hutu a pegarem armas e matar os Tutsi que eles soubessem ali que existiam. Sim, coisinhas leves. Então, a gente vê com esse discurso, o resultado desse discurso foi desenvolvimento de muitas e muitas milícias, assim, populares que se armavam de todas as formas possíveis, com facões, armas de fogo, pra matar Tutsi. E aí, né, acontece uma situação que foi em 94, em abril de 94, que teve um atentado ao presidente aí, que eu não vou falar o nome de novo porque eu acho muito difícil, entendeu? Mas vocês sabem o presidente que eu tô falando. Ele tava retornando da Tanzânia. E quando chegou próximo ali ao aeroporto da capital de Ruanda, o avião dele sofreu um ataque e todo mundo que tava dentro do avião, inclusive o próprio presidente, morreu. E aí a galera fica: o nosso presidente morreu. E agora? E o Poder Hutu vira imediatamente e fala: foram os Tutsi. Precisamos acabar com eles. Foram eles voltar para o nosso país que o nosso presidente foi morto. E com certeza foi obra deles. Confia em mim. Confia no que eu tô dizendo. E aí passou a incitar a população a ir atrás dos Tutsi e matar. Cara, então, nos 100 dias que se passaram da morte do presidente, foram marcados por terror, gente. A gente teve muita gente morrendo. A gente teve os extremistas Tutsi extremistas Hutu tomando o poder e promovendo um grande genocídio no país. Eles foram atrás dos Tutsi. Vamos lembrar que o Poder Hutu era formado por gente de elite. Formado por gente de, tipo assim, partidos. Gente com dinheiro, gente de partido, gente que sabia onde e como localizar os Tutsi. Lembra que ainda tinha aquela carteirinha de etnia. Meu irmão, eles mataram muita gente, muita gente. Nesses 100 dias, basicamente, foram mortos 800 mil Tutsi. Vocês têm noção do que é isso, gente? 100 dias matar 800 mil Tutsi? Era muita gente morrendo por dia. Muita gente. Eles fecharam as estradas, eles usavam da carteirinha pra poder descobrir onde estavam os Tutsi. Eles estimulavam denúncias pra poder chegar lá e matar. Enfim. Muitas vezes, né, como eu falei, essa galera do Poder Hutu estava relacionada ao governo, então o governo acabava fornecendo informações onde estavam localizados e escondidos Tutsi. E aí, cara, muita gente morreu. O massacre ele foi interrompido, né, quando a Frente Patriótica de Ruanda conseguiu finalmente conquistar a capital, destituir os extremistas do poder de Ruanda. E aí depois, obviamente, foram registrados alguns ataques contra os Hutus em represália, mas que mataram 60 mil mortos, assim. Mataram 60 mil pessoas. Gente, 60 mil pessoas contra 800 mil, vamos dizer aí, morreram. Nesse processo, quase 1 milhão de pessoas. Gente, surreal isso. 1 milhão de pessoas, é um genocídio. Por isso que eu falei, teve um genocídio. E aí, o governo instalado pela FPR, ele proibiu, né, essas divisões étnicas no país. Quando eles finalmente conseguiram, né,
instalar um governo, conseguir paz e tudo mais, eles falaram, acabou essa carteirinha, somos um povo só, tarará, e é isso. Por isso que era super importante falar do caso da Ruanda. O caso do Vietnã, eu vou tentar ser muito, muito breve, porque essa aula já tá enorme. Bom, o Vietnã, ele teve, a guerra do Vietnã, que a gente pode chamar de guerra da Indochina, ela teve 2 fases. A fase contra os franceses, que basicamente eles botaram os franceses pra correr. E a gente tem a fase que eles lutam com os Estados Unidos e que no final das contas eles colocam os Estados Unidos pra correr. Entende? Mas foi preciso eles resistirem aos franceses. Intervalo entre os franceses e os estadunidenses, eles tiveram que resistir aos japoneses, gente. Então foram 3 países invadindo o Vietnã, matando os vietnamitas. E os vietnamitas ali resistindo bravamente, gente. Foram muita gente morrendo. A guerra do Vietnã, ou melhor, a guerra da Indochina, no final das contas, foi o maior conflito depois da Segunda Guerra Mundial. Maior conflito em questões de número de armas que foram utilizadas, número de bombas e tempo de conflito. Gente, tempo de conflito. Consequências, aí, que a gente viu da guerra do Vietnã. Coisas que eu gostaria de pontuar aqui a respeito. Bom, todo mundo sabe da política dos Estados Unidos, que é um lugar onde eu posso invadir, eu vou invadir, vou dar um jeitinho aqui de invadir. Bom, a gente tem como consequência disso um movimento hippie que passou a repudiar a guerra do Vietnã. O que aconteceu? O movimento hippie. Ele surgiu como um movimento de contracultura. Essa cultura dos Estados Unidos era guerra, era álcool e tabaco. Nós somos contra a guerra, faça amor. Amor livre contra a instituição do casamento. Vocês gostam de álcool e tabaco? A gente gosta de maconha, ácido, o que for. Vocês gostam daquelas musiquinhas bem popzinha. Aqui é rock pesadão. Vai ter Woodstock aqui. Como forma de demonstrar indignação ao comportamento do país. Tudo que o americano médio fazia, o movimento hippie era completamente contrário. Se dá pra entender assim. E além do movimento hippie, surgir pedindo fim da guerra, pedindo fim daquela política americana de massacre, de pedir, por favor, parem de mandar os nossos jovens, parem de nos matar, parem de matar os vietnamitas, os caras só querem independência. Pelo amor de Deus, você está levando nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes pra morte. Porque é isso, no final das contas. Os Vietcongs, os vietnamitas, norte-vietnamitas, botaram os Estados Unidos pra sofrer. E aí, a gente tem, no meio disso tudo, além do movimento hippie, a gente tem um movimento negro aí, muito forte. A gente tem o surgimento, o crescimento dos Panteras Negras. E o que eles defendiam na real? Eles defendiam o seguinte. Tá vendo como os vietnamitas estão fazendo com os Estados Unidos? Com os brancos dos Estados Unidos? É isso que a gente tinha que fazer. A gente tinha que brigar com o mundo branco, entrar em guerra com o mundo branco, da mesma forma que os vietnamitas e os Vietcong estão resistindo aí aos Estados Unidos. É isso que a gente tem que fazer. Eles achavam que era a partir da violência. E a gente tem, obviamente, do outro lado, do movimento negro, a gente tem o Martin Luther King, o pastor Martin Luther King, com as suas passeatas, com a sua política pacífica no sentido do não uso de armamentos, tá, gente? A gente viu essas coisas, esses movimentos surgirem e crescerem com muita força no período da Guerra do Vietnã. Mas no final das contas aí, o que eu tenho pra dizer é, o Vietnã colocou Japão, França, Estados Unidos pra correr e conseguiu finalmente sua independência. Mas toda vez que ele estava muito perto de conseguir sua independência, antes mesmo dos Estados Unidos, acontecia alguma coisa. Ele, começou a ser ocupado pela França. Aí viu que a França estava perdida na guerra. Aí veio o japonês e foi lá, opa, te ocupei. Aí a França vira lá, vou ocupar você de novo. E os vietnamitas ali resistindo muito. E aí conseguiram fazer um acordo com a França. Aí os Estados Unidos falam, governo comunista, quer? Não. Não queremos governo comunista aqui. E vamos de guerra.
Vamos de guerra. Mas no final das contas, gente, acho que eu queria mostrar pra vocês. Essas guerras, esses processos de dependência, eles deixam muitas e muitas marcas. Mesmo. A democracia, por exemplo, em Ruanda, é algo novo, se a gente pode dizer assim. É um bebê comparado com outras democracias mais antigas. A própria democracia no Brasil é algo novo. A gente também passou por um período ditatorial. E esses processos de independência, eles deixam marcas. Muitas e muitas marcas. E, às vezes, as marcas, elas se espalham pelo mundo inteiro. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, né? A gente teve um movimento hippie. Nos Estados Unidos, a gente teve maio de 68 na França. E esses movimentos foram se espalhando para o mundo inteiro, né? As políticas ideológicas deles. A gente teve os Panteras Negras, a gente teve o Martin Luther King. A gente teve os próprios americanos não confiando mais no establishment norte-americano. O que é isso? Eles passaram a não confiar 100% no que o Estado falava, nas decisões que o Estado tomava. Então, gera muitas e muitas marcas. Bom, é isso. Eu sei que a aulinha tá grande. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima. Beijos.